Só quem convive com alguém que tenha epilepsia sabe que é uma doença que não se resume apenas a convulsões espontâneas. Durante uma crise, a pessoa pode ter movimentação involuntária e até desligamento da realidade por alguns segundos. A terapia VNS é uma técnica adjunta à medicamentosa para melhorar a redução e intensidade das crises epiléticas e também melhorar a qualidade de vida do paciente com epilepsia. Esse é o quadro Ressoar Saúde de hoje, tema importante que a gente compartilha com você. A epilepsia é uma doença do cérebro, não é uma doença cerebral, isso não está na alma, é uma alteração cerebral em que você tem, por analogia, um curto-circuito no cérebro. O cérebro entra em curto-circuito e esse curto-circuito cerebral faz com que o funcionamento fique alterado e a pessoa passe a sentir coisas diferentes. Várias coisas diferentes podem acontecer. O mais comum é a tal da convulsão, todo mundo fala que é aquela crise em que a pessoa cai no chão, se debate, fica roxa, baba. Isso é um dos tipos de crise epilética, mas existem vários tipos de crise, porque se você pegar o cérebro, cada região cerebral tem uma função. Então, se a crise, esse curto-circuito, pega, por exemplo, a região do lobo temporal, que está aqui por baixo, o que vai acontecer é que você vai ter sintomas relacionados à disfunção, à alteração dessa área. A pessoa pode ter uma sensação de já ter vivido aquele momento, déjà vu, uma sensação de um negócio ruim subindo pelo peito, taquicardia, medo, até às vezes parece crise de pânico, dá até dúvida em relação à crise de pânico. Então, epilepsia é essa alteração, é esse tipo de doença em que você tem esses sintomas, e os sintomas são muito variados. Na verdade, a epilepsia é mais do que uma doença sozinha, é um grupo de doenças que se caracterizam por essa alteração do funcionamento elétrico cerebral. Mas, infelizmente, não existe nenhum remédio que seja dado que evite a epilepsia. Então, assim, até o nome é uma coisa que é muito falada, apesar de a gente falar medicamento antiepilético, ele não combate a epilepsia, ele combate a crise. Então, assim, não existe nada, existe pesquisa, mas até o momento não nada que proteja quando acontece uma lesão cerebral daquela pessoa evoluir com epilepsia. Dos pacientes, em torno de 70% dos pacientes, vão melhorar com medicamentos, vão ficar completamente controlados. A questão é que um pouco mais de 1/3 dos pacientes com epilepsia vão continuar tendo crise apesar dos remédios. E aí entram as coisas mais avançadas de tratamento. O tratamento inicial, mais avançado que a gente procura é uma avaliação num centro especializado para confirmar se é epilepsia. Parece paradoxal, alguém já tomou um monte de remédio, está se tratando, mas uma parte razoável desses pacientes não tem epilepsia. Quando vai para um centro especializado, você percebe que é outro diagnóstico. Então, o primeiro passo é esse. E se confirmando que é epilepsia e que ele tomou remédios adequadamente, que esses remédios não conseguiram controlar as crises, você tem opções cirúrgicas para epilepsia. A cirurgia de epilepsia, quando bem indicada, num centro adequado, você faz uma avaliação de risco, em que você consegue localizar a área onde começa a crise, você consegue tirar aquela área do cérebro sem deixar a pessoa com sequelas. E, obviamente, você não vai deixar ela com sequela. Faz parte da avaliação da cirurgia de epilepsia. Eu tenho epilepsia desde os 3 anos de idade. Minha primeira crise foi no quintal de casa, andando num triciclo, eu caí para trás, eu bati a cabeça, despertou a primeira crise. Durante mais de 20 anos, eu fiquei sem um diagnóstico fechado. Eu sabia que eu tinha epilepsia por causa da repetição das crises convulsivas, mas eu não sabia o foco dessas crises. Fazia diversos exames, existiam algumas probabilidades, né, mas nada fechado. Aí eu fiz uma ressonância magnética e nessa ressonância apareceu para mim que eu tinha uma lesão no lobo parietal esquerdo profunda. Eu passei por diversos tratamentos. Os tratamentos medicamentosos eu fiz, acho que todos os possíveis, né? De acordo com o meu tipo de crise e os que podiam ser utilizados para as minhas crises. Mas eu tenho epilepsia refratária, ou seja, o tratamento medicamentoso não é suficiente para controlar as crises. Depois de um tempo tentando encontrar uma solução, encontrei o VNS, que é o estimulador de nervo vago, que me ajudou bastante. Para você ter uma ideia, eu tinha muitas crises durante o sono,
além das crises no decorrer do dia. Essas crises durante o sono, elas se repetiam diariamente em torno de, às vezes, até 30 crises numa noite só. Foi quando eu coloquei o VNS e essas crises durante o sono praticamente reduziram a zero. Então, para mim, foi um tratamento de uma qualidade muito grande. É um tratamento muito simples, a cirurgia é uma cirurgia tranquila. O aparelho é como um marca-passo cardíaco, que é colocado, o meu está colocado nessa região abaixo da clavícula. Então, de tempo em tempo, esse marca-passo ele manda o estímulo para o cérebro, para que o cérebro fique sempre dentro da mesma corrente elétrica e as crises não aconteçam. Ainda acontecem algumas crises, ou seja, não cessaram por completo, ainda acontecem, mas agora com uma frequência muito menor, minha qualidade de vida é muito melhor. O Purple Day é uma data de conscientização mundial a respeito da epilepsia. É o dia 26 de março, né? Acontece sempre no dia 26 de março, mas as iniciativas do Purple Day elas ocorrem durante o ano inteiro. Ou seja, não é porque teve uma data de conscientização em um dia específico que elas se acabam, né? É muito importante que as pessoas se envolvam com esses momentos e esses movimentos de conscientização, seja lá eles quais foram. A gente nunca sabe em que momento a gente pode estar envolvido com uma situação como essa. A epilepsia pode aparecer na vida de qualquer pessoa em qualquer momento. Um ponto importante é, se você vê alguém tendo uma crise na tua frente, a primeira coisa é calma, paciência, a maior parte das crises vai passar sozinha. O mais importante é, primeiro, não deixar a pessoa se machucar. Então, vira a pessoa de lado, para que se ela estiver salivando, a saliva escorra, não se ela ficar de barriga para cima, a saliva vai para o pulmão para ela não aspirar. Então, vira de lado, segura a cabeça para ela não ficar batendo a cabeça. Não adianta ficar segurando os braços e as pernas porque a pessoa está se batendo. Você vai deslocar o ombro, vai deslocar a perna, você não vai conseguir. A outra coisa é a história de estar enrolando a língua, tem que desenrolar a língua. Não precisa fazer isso. Não tem que tentar abrir a boca da pessoa na hora da crise. Uma crise que durou mais do que 2, e principalmente quando ela passa de 5 minutos, isso configura uma situação de emergência em que essa crise não está parando sozinha. Nesse momento, 100% das vezes você deve chamar o serviço médico de emergência, o SAMU, para remover essa pessoa para um hospital. Em 2002, eu fui mandado embora de um emprego e foi visível que eu sofri uma questão de preconceito. Nesse momento, ao invés de me revoltar com aquela situação, eu preferi fazer algo diferente. Por que as pessoas têm preconceito? Justamente por causa da falta de informação. A partir do momento que a informação chega para as pessoas, esse preconceito ele diminui. Então, naquele momento eu pensei, o que eu posso fazer? Eu escrevi um livro. Então, como eu enfrentei a minha relação com a família, com os amigos, com o trabalho e todas essas outras questões. Então, o livro conta um pouquinho dessa história. Às vezes é interessante para as pessoas verem que é possível, sim, viver com epilepsia.